Fala pessoal, tudo certo? Hoje eu vou falar um pouco sobre cache e o porquê você deveria conhecer e utilizar ele nas suas aplicações. Então vamos pegar um exemplo hipotético de um e-commerce, né? Vamos supor que você está fazendo uma promoção, por exemplo, uma Black Friday da vida, e você tem uma lista dos produtos em alta, né? Ou seja, seus top 10 produtos que estão com uma maior promoção. Automaticamente você já percebe que quando alguém acessar o seu site, essa sua seção de promoção vai ser a parte mais acessada do seu site. E se você já sabe que você vai ter que carregar uma lista com os 10 produtos com a maior promoção, você entende que se você ficar carregando ela repetidamente a cada usuário que entra, você está gastando uma computação que em teoria ela já está pronta. E o que eu quero dizer com isso? Se você tem 10 usuários, essa operação pode parecer ínfima, ou seja, que não vai fazer diferença. Mas pensa que você está escalando sua aplicação, então você vai ter 1.000, 10.000, 100.000, 1 milhão de usuários. Agora imagina 1 milhão de usuários acessando o mesmo produto. O produto ele não mudou, ou seja, os dados dele continuam iguais. Então, por que não fazer isso ter um cache desse seu produto? Ou seja, toda vez que alguém acessar essa página, você não tem que ir lá manualmente no seu serviço que guarda esse dado e pedir, olha, me traz o produto X, só colocando o nome aos bois, sei lá, me traz um iPhone 16. Se você sabe que está todo mundo acessando e você consegue ter métricas que está todo mundo acessando, você simplesmente pode pegar esse produto e colocar ele dentro de um cache. E vamos lá, o que é um cache? O cache nada mais que um componente de software que vai te retornar algo que tem várias pessoas solicitando, ou seja, ao invés de você ir lá no banco, você retorna uma cópia que está dentro do seu cache direto para o seu cliente ou para o seu servidor. Ou seja, com isso, as suas requisições ficam mais rápidas, você diminui a latência. E também você acaba desafogando o serviço que está por trás. Porque imagina, 1 milhão de pessoas acessando o mesmo dado que já está pronto, você está gastando uma computação que em teoria ela já está pronta, né? Então você retornando uma cópia que está dentro do seu cache, você desafoga os serviços adjacentes. E se é a sua primeira vez aqui no canal, convido a se inscrever e deixar o like no vídeo, porque toda semana eu trago conteúdo novo e de qualidade e falando um pouco sobre o que é a nossa área, as buzzwords que aparecem, então às vezes eu trago um pouco de vídeo de IA, eu tento misturar um pouco de vídeo técnico e bora pro vídeo. Então só pegando aqui o nosso querido SchoolDraw, então vamos pensar que aqui você tem o seu sujeito agente, que é quem está acessando o site. Aqui você vai ter o seu front-end, logo na sequência você vai ter um serviço que é consumido por esse front-end, e aqui ao final você vai ter o seu banco de dados. E só exemplificando aquele ponto que eu comentei lá no começo, né? Então o agente que ele acessou seu site foi lá no back-end buscar a lista com os 10 produtos com maior promoção, seu back-end foi lá no banco de dados e devolveu tudo isso aqui para o seu site. E aí, aonde que entra o nosso querido cache aqui no meio, tá? O nosso cache, ele entra junto aqui com a camada do nosso back-end. Então, o que ele vai fazer aqui? Então, deixa eu até anotar aqui, cache. Quando o nosso back-end for trazer a lista dos produtos com maior promoção, primeiro, ele vai checar se essa lista ela existe no nosso cache. E aí, caso ela exista, tem um termo que a gente chama de cache hit, ou seja, que o dado que a gente está buscando, ele existe no nosso cache. E caso ele exista, a gente só retorna logo de cara para o nosso back-end, e o nosso back-end vai retornar isso para o nosso site. E aí acabou o ponto, ou seja, eu não tive contato com o meu banco de dados. Mas existe um outro cenário que é o que a gente chama de cache miss, ou seja, eu busquei por esse dado no meu cache, esse dado não existe, aí o que acontece? O meu back-end ele tem que ir lá no nosso banco de dados, que é exatamente o que está acontecendo aqui, e trazer este dado e colocar no nosso cache, ou seja, seria a volta, né? Que é o que já acontece quando a gente não tem o cache. Mas aí, quando não tem o cache, a gente acaba salvando este dado no cache para que na próxima requisição eu não tenha aqui no meu banco de dados.
e por consequência eu acabo desafogando ele. E, por exemplo, vamos supor que a gente tem outras aplicações consumindo deste mesmo banco de dados. Você concorda que ele vai começar a ser o ponto de gargalo? Ou seja, eu tenho diversos serviços consumindo daqui. E quando isso acaba acontecendo, o ponto não é o seu serviço, o seu container, seu microserviço que está afogando, e sim o seu banco de dados, porque você tem diversas fontes consumindo do mesmo lugar. Então, entrando naquele ponto lá de 1 milhão de requisições. Imagina que eu tenho 1 milhão de requisições só para trazer uma lista dos produtos. Eu desafogando isso daqui, você entende que não tem mais o meu back-end batendo aqui e os outros serviços acabam respondendo mais rápido? Essa é a função do cache, diminuir o tempo de entrega de um conteúdo, ou seja, diminuir a latência, para que o seu serviço consiga consumir isso de uma forma mais rápida. Você tem esse dado logo de cara. Então, boa, a gente já cobriu aqui o que é o cache e para que ele serve. E agora temos um outro ponto. Nós estamos populando esse cache aqui com vários dados. Porém, o que acontece quando esse dado não é mais requisitado? Tem um outro termo que a gente chama de TTL, que é o Time to Live. Ou seja, o meu dado que está aqui no cache, ele nunca vai ser eterno. Por quê? Ele é um dado que ele é custoso. Ou seja, eu coloco sempre no meu cache algo que é custoso para a operação. Então, voltando para aquele nosso exemplo de 10 itens, vamos supor que o primeiro item, sei lá, era um iPhone e o segundo era uma TV. Então, o primeiro item ele era um iPhone e o segundo item ele era uma TV. Aí, vamos colocar que o estoque do iPhone e da TV, ele acabou. Então, não tem mais o porquê eu manter aquela lista com 10 produtos salva no meu cache, porque dos 10 produtos só tenho 8 agora. Então, a gente entra num ponto que é o time to live, ou seja, se ninguém mais está requisitando por esses produtos, eu simplesmente posso remover eles do meu cache, deixar os outros 8 produtos. E também tem um outro termo que é para invalidar o meu cache. Então, por exemplo, vamos supor que, voltando para esse, só para finalizar o ponto do time to live, né? Várias pessoas estão procurando iPhone. Então, como o iPhone ele é algo que é altamente requisitado, eu salvo o iPhone, salvo o produto, as especificações, fotos, tudo que for necessário dentro do meu cache. No caso, a imagem a gente pode salvar numa CDN, né? Mas todos os outros dados relacionados ao iPhone a gente salva no nosso cache. A partir do momento que o nosso estoque esgotou, ou o tráfego até a busca por iPhone diminuiu, eu não tenho mais que salvar ele no meu cache, porque não está tendo mais procura. Então, a gente pode configurar um time to live, sei lá, vamos supor, de 1 minuto. Então, se em 1 minuto ninguém mais está pesquisando esse termo na nossa aplicação, eu posso remover ele do meu cache. Aí, isso seria o time to live, ou seja, ele tem um tempo para sair do meu cache. E aí, tem um outro ponto que eu acabei mencionando, que é a invalidação do nosso cache. E o que isso significa? Então, voltando para a lista aqui, a gente tem 10 produtos. Vamos supor que os 10 esgotaram. Não tem mais sentido eu manter esses 10 produtos no meu cache, dado que estão esgotados. E aí entra a invalidação do cache. A invalidação é quando eu não tenho mais esses produtos e o meu back-end ele envia uma requisição para o meu cache para invalidar esse dado que está lá. Ou seja, esse dado não é mais atual. Ou seja, aquelas 10 promoções não são mais as que estão acontecendo. Então, eu invalido esse meu cache e removo esse dado de lá. E aí, isso é o que a gente chama de cache invalidation, ou só invalidar o dado que está no meu cache. E apenas finalizando aqui, tanto a parte de TTL ou invalidar o meu cache são formas de dizer para o meu cache que aquele dado não é mais confiável, ou seja, que aquele dado não está mais válido. Ou eu removo por um tempo de expiração, que pode ser, por exemplo, 1 minuto, ou o meu serviço vai manualmente lá no meu cache e fala assim, cara, remove isso daqui. E quando eu digo manual é o back-end, tá? O back-end entende que aquele dado não é mais válido, ele vai lá e pede a remoção do cache. Bom, mas é isso que eu queria falar, assunto rápido, explicando um pouco o que é o cache, para que ele serve e como que a gente pode utilizar. E se você ficou até o final e você gostou do conteúdo, deixa o like, se inscreve no canal, que toda semana eu trago conteúdo novo para vocês.
E se é a sua primeira vez aqui no canal, convido a se inscrever e deixar o like no vídeo, porque toda semana eu trago conteúdo novo e de qualidade e falando um pouco sobre o que é a nossa área, as buzzwords que aparecem. Então, às vezes eu trago um pouco de vídeo de IA, eu tento misturar um pouco de vídeo técnico e bora pro vídeo.